E aí, galerinha, pronto, os convidados já estão aqui, a gente fez a troca de tela. Galera, quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando com a gente no Bicom. Eu sei que muita gente só está aqui para ver se ganha dinheiro do Pix. Mas então, quero agradecer a Fernando e o Eduardo por estarem aqui junto com a gente. Apesar de vocês já terem dado entrevista para o Venture Novo, mas já faz um tempo, Eduardo. Eu acho que o Eduardo deu entrevista para a gente foi em 2020 ou 2021, coisa assim. E É a mais ou Fernanda menos. tá mais recente, mas para quem não conhece, eu gostaria que vocês se apresentassem, dissessem quem vocês são, para onde vocês vão, por que estão aqui. Bom, então tá bom. Fê, vou começar, posso? Pode ir, faça as honras. Então, meu nome é Eduardo Scames, eu sou escritor, eu também sou educador, eu também sou ator e dublador. Nos livros eu escrevi recentemente mentira, porque já faz uns 3 anos que eu lancei o primeiro livro do As Aventuras de Luminous Oda, que tá ali ó, no cenário do James, ali ó, lindo, maravilhoso, aquele livro verdinho ali, ó. Ficção científica interplanetária, com muitas explosões alienígenas e monstros, viajando pelo espaço. Para quem não conhece, aliás, para quem conhece, o gênero é bem parecido com Guia do Mochileiro das Galáxias, Guardiões da Galáxia e coisas nesse nicho. E gosto muito de fazer isso. Eu também sou TikToker, então me sigam lá no TikTok. Eu falo muito de games, de animes e passo vergonhas na internet, como um bom millennial que sou. Mas, que mais? E nos palcos, a minha experiência mais recente é como membro do elenco do Patrulha Canina, o musical que estreou no Rio de Janeiro, veio para São Paulo, e pro ano que vem, daqui a pouquinho, né, o ano tá acabando, vai fazer turnê pelo Brasil, mas essa informação é secreta, eu não disse para vocês. Tá certo. E aí, Fernanda, quem é você? Olá, eu sou Fernanda Bright, sou escritora, sou pesquisadora também sobre literatura fantástica e literatura de terror. Meu mestrado foi sobre os fantasmas na literatura de horror, então é um tema que Mentira. gosto. Especificamente fantasmas na literatura de horror brasileira. Que da hora. Estão no livro Amadas, que saiu aí pela editora Primavera, que é um livro que conta histórias reais. Aqui é o terror real, né? Histórias reais de mulheres que passaram por relacionamentos abusivos. Estou também em algumas antologias, como aí A Máscara de Prata, O Melhor do Horror Nacional. E estou online também, né, na Amazon, com os contos abissais, contos mensais, o seu mergulho mensal nas profundezas do abismo. Todo mês tem um conto aí de terror, dark fantasy, que sai aí na Amazon. Então, bastante coisa. Então, e eu sou Venture Noob e sou apenas o apresentador. Eu não tenho essa trajetória foda, esse negócio de eu sou. Tá sendo modesto, gente. Não, nessa hora eu fico pensando assim. Não, eu sei. Ô, James, eu tô vendo o negócio aí, eu tô procurando aí na sua tela, eu não tô achando, hein? O quê? Defeitos. Porra! Seu perfeito. Porra, agora. Meu Deus, depois de uma dessa eu. Galera, então foi isso, muito obrigado. Eu vou parar agora, porque depois de um elogio desses, vai que continue depois, hein? Meu medo não é a primeira palavra, é o que vem, mas aí fudeu. Não, eu só falei isso pra ganhar o Pix. Olha, tá vendo? Ou será que não? Não pode, os convidados não poderão ganhar. Um absurdo isso. Eu também acho. Eu queria ganhar todos os Pix. Pessoal, eu convidei vocês, de início a gente ia falar sobre Dark Fantasy. Mas eu quero passear um pouco mais também pelas duas coisas. Eu quero passear tanto no Dark Fantasy, que é uma parte que a Fernanda entende bastante, quanto eu também quero passear pela ficção científica, que é uma coisa que o Eduardo tem, que eu gostei muito do Luminous Oda, que lançou Terceira no Tem, que é um crime, eu tenho providenciado de ter também, que só tenho 2, tem que ter os 3. E minha meta é colecionar. Ler eu não vou não. Eu estou indo 4. Se Deus quiser, sai. Logo mais sai. Calma, pô, tem pena do meu dinheiro. O YouTube não dá dinheiro não sou TikToker não. Aí, quem disse que o TikTok dá? Quem disse que o TikTok dá? Mas vamos lá. Primeiro, eu tenho que entender que meu público, nem todo mundo sabe o que é tudo, né? Ninguém é obrigado a saber tudo. Então, Fernanda, diga pra mim, o que é Dark Fantasy? Qual o conceito do Dark Fantasy? Vamos lá, a gente tem tanta coisa legal para falar. Porque, assim, a Dark Fantasy, ele é um conceito...
ele é um nome relativamente novo, assim. Ele foi usado pela primeira vez aí pela Judith Barnes Bennett, que é uma escritora americana, mas ele vem sendo bastante usado e ele, gente, essas bagunças toda dos gatos, tá? Eles falaram que os gatos poderiam ficar aqui, então... Pode O Dark Fantasy, ele é quando o terror ele invade a fantasia, tá? Então, obras, por exemplo, como Sandman, né? Um exemplo bom aí de Dark Fantasy. Então, é fantasia, mas tem aqueles elementos sombrios, né? Um filme maravilhoso, O Labirinto do Fauno, também assim, aquele negócio que... O Labirinto do Fauno é considerado Dark Fantasy, cara, é muito foda. Porque você vê, é uma fantasia, mas assim, você fica com aquele incômodo. Gente, quem nunca viu o Labirinto do Fauno sabe que tem um monstro lá, que ele não tem os olhos, ele pega e ele coloca... É fantástico, é fantástico. Não, olha, se você não assistiu o Labirinto do Fauno, assista. E se você assistir e disser que não gosta, pode ter certeza que você tem um desvio de caráter. Exatamente. Porque, é uma obra-prima. Eu chorei com aquele filme. E até a crítica, né, né, que o filme traz, né, O filme é foda. aos governos ditatoriais, né, que estavam acontecendo na época, não vou dar spoilers, mas que são incríveis, assim. Mas é um tipo de Dark Fantasy, ou seja, é a fantasia, mas ela tá aí sendo inundada pelo terror. Agora, o que é fantasia, daí o buraco fica, né, cada vez mais profundo aí, porque só para dar um conceito assim bem amplo, né, conceitos amplos. A gente tem 2 teóricos que trabalham bastante com esse conceito, que é o Todorov e o David Rose, que eu particularmente acho que tem uma explicação muito boa para isso. O Todorov falou o seguinte, ele diz que a gente tem o fantástico, né? Que é quando acontece alguma coisa ali que a gente não está acostumado. E ele pode descambar para o estranho ou para o maravilhoso. Se acontece alguma coisa inusitada, mas depois é explicado, né? Aí, por questões racionais, daí vai para o estranho. Agora, se não é explicado, se o negócio é sobrenatural mesmo, vai para o maravilhoso. Então, por exemplo, vai um filme, o Scooby-Doo, né? Que sempre no Scooby-Doo tem um fantasma ali, né? Daí, no fim, a gente descobre que, na verdade, é uma pessoa normal que estava fazendo isso ali por algum motivo. Daí arrancou a máscara do sujeito, ele fala, se não fosse essas crianças intrometidas, eu teria conseguido tal coisa. Ele entraria para o estranho, porque foi explicado no fim, né? Agora, se é realmente sobrenatural, um Gasparzinho da vida, não, o negócio é sobrenatural, ele iria para o maravilhoso. Só que é um conceito um pouco estranho, porque a gente não pode considerar maravilhoso, não é uma palavra muito boa para filmes de terror, por exemplo, né? Daí o Roas vem explicando que o fantástico é qualquer obra em que a gente sai do mundo que a gente conhece, acontece alguma coisa que faz você sair dele, romper esse parâmetro de realidade, né? Então, no Harry Potter, por exemplo, ele estava vivendo lá, morando embaixo da escada dos tios e tal, de repente uma coruja começa a trazer um monte de cartas, as cartas invadem a casa dele e ele descobre que é um bruxo, né? Então, é uma coisa que rompeu com o mundo esperado por a gente. Daí a Dark Fantasy vem trazendo esse conceito, então, dessa fantasia que rompe com o real, mas trazendo elementos que causam medinho, que causam essa estética do horror, digamos assim. Deu pra pegar? Deu. Não, é que você fala de um jeitão didático, que eu tô aqui prestando atenção, tipo... Aí fica parecendo 2 alunos, né? Eu tô aqui entretido, eu tô assim, ó. Obrigada, desculpa. Super compenetrado. Eu tava absorto. São muitos, tem muitas teorias, né, com relação a isso. Como eu comentei, o meu mestrado foi em literatura de terror brasileira, né, estudei os fantasmas. E até eu achar aí onde que um fantasma encaixava no meio disso tudo, deu um certo trabalho. Imagino. Isso me fez pensar o seguinte, no caso, o material do Eduardo seria ficção Dark Fantasy? Seria só ficção? E aí, Eduardo? Então, como o meu livro ele não tem elementos de terror,
Ele não é ou nem horror, né? Ele é bem... Eu ia dizer infanto-juvenil, mas uma coisa não exclui a outra, né? O que eu quero dizer é que ele não é não tem elementos de terror, não é dark, não tem ou pelo menos não é o lado característico mais forte dele, não é causar espanto ou assustar as pessoas, não tem por esse objetivo, né? Como a minha história se baseia em conceitos científicos, né? A ficção científica é isso. Não deixa de ser uma fantasia, né? Porque é sim um universo criado e é uma coisa que não existe, né? Mas ela é ficção. O nome ficção científica porque ele tem base científica, né? Então a gente pode dizer, até ouso dizer, Fernanda, até me corrija se eu estiver errado, eu acho que ideologicamente a gente pode falar que o sci-fi ele talvez seja o completo oposto da fantasia medieval, vamos dizer assim. Ponto de estética, assim, né? Exato. Então, por mais que uma fantasia medieval pode ter elementos de magia, de encantamentos, profecias e tudo mais, isso dificilmente a gente vai encontrar numa ficção científica, né? Porque tanto que uma das minhas motivações em escrever ficção científica é justamente proporcionar ao leitor coisas plausíveis, como tecnologia, coisas que têm uma explicação lógica, né? Dentro então, do seu universo, ele é tudo explicado, né? É tudo explicado. Legal. É tudo explicado. Então, sempre tem que ter essa lógica, né? Então, a ficção científica, ela tem sempre esse plano de fundo de universo paralelo, dimensão, viagem no tempo. Sempre demais tem. Isso. Exatamente. E laser, teletransporte, robô, e tem essas coisas assim, né? E sempre que existe uma habilidade diferente, ela tem uma explicação lógica e científica daquilo. Então, por exemplo, é muito comum que se você tiver um personagem que ele é telepata, ele não é telepata porque ele nasceu assim, ele aprendeu a ser telepata. Não. Provavelmente ele vem de uma raça alienígena que tem como característica, blá, blá, blá. Ou então ele tem, na verdade, um acessório que ele coloca na cabeça que amplifica as ondas cerebrais e, por isso, concede ao usuário habilidades telepáticas, né? Então, acho que a diferença da ficção científica é isso, que tem esse pano racional por trás dele, por trás da história, né? Uma das coisas que me deixa incrível é isso. A questão de quanto dá para se usar a escrita para contar vários tipos de histórias. Porque vai da criatividade. Então, você pode eu quero criar um universo totalmente novo para contar minha história. Dá para fazer? Dá. Eu quero voltar no tempo. Mas isso me levou a sempre questionar o seguinte. Tanto criação. Não, pode dizer. Não, vá. Na verdade, Fernanda, não sei se você conhece, mas falando, eu tô aqui pensando assim, ó, puxa, uma dark fantasy que pudesse ser ficção científica, sabe? Uma dark sci-fi, assim. Eu não sei se você já leu uma série de livros do Stephen King chamada A Torre Negra. Torre Negra é dark fantasy. Olha, tá vendo aqui, ó. Eu não li, eu adoro Stephen King, mas a Torre Negra em específico eu não li, mas é um dos exemplos básicos de Dark Fantasy. Entendeu? Porque ele conta a história da Torre Negra fala do mundo medieval, bem entre aspas, assim, que ele seguiu adiante. E o protagonista ficou. Então é um mundo muito decrépito, assim, é um mundo muito caindo aos pedaços, que ele visita. Tipo, tem as fábricas antigas que criavam isso, tem animais que são controlados por máquinas, tem trens e coisas que têm objetivo, que têm ligação com ciência, tem explicações científicas também, só que algumas coisas não tem, e é bastante dark. E uma coisa que eu vejo nesse livro específico do Stephen King é que ele é muito... Ele não chega a causar
terror, é mais uma coisa horror, assim, porque ele cria uma atmosfera, né, uma atmosfera de que você sente acuado todo momento, você sente em alerta, assim, todo momento. Então, é um exemplo bem da hora, assim, que eu particularmente acho que pode ali permear os dois gêneros, assim. Talvez até mais Muito Dark legal. Fantasy do que Sci-Fi, porque os elementos científicos são bem menores se você comparar com os elementos obscuros do Dark Fantasy. Tem também uma obra Máscara da Morte Rubra, do Poe, que também é bem exemplo de Dark Fantasy. E Nossa, tem essa pegada. Então, assim, dá para... Você comentou, né, que a ficção científica seria, em termos de estética, talvez o oposto do medievalismo, mas tem várias obras que têm estética medieval com ficção científica, né? Então, assim, dá para fazer coisas incríveis. É que hoje em dia também, é exatamente isso que você falou, eu acho que é um pouquinho do que o James falou também, né? Hoje em dia, que hoje em dia é difícil a gente categorizar uma coisa em apenas um gênero. Essa questão do gênero. Por exemplo, você citou terror, o terror, isso também é um negócio que dá um pano para manga imenso, que é a diferença entre terror e horror, né? O próprio Roas aí que eu comentei, né, que é esse teórico que eu aprecio muito, ele caracteriza assim que o horror, ele é a sensação, o terror é tudo que acontece antes. Uhum. Né? Então, por exemplo, eu tô sentindo que algo está se aproximando para me pegar, é o terror. Quando o bicho de fato me pega, já aparece, é o horror. Uhum. Mas daí a gente também fica, poxa, mas tem, então, e filmes ou histórias assim que a coisa não aparece de fato, sabe? Não são de horror, tem uma questão de terminologia também, que em inglês, horror, né, horror movies, é mais usado, só que em português a gente entende horror como uma coisa mais de né, agonia e não exatamente Um de negócio medo. meio... Até assim, remete a filmes mais gore, né? Uma tripa saindo, Sim. que horror. Agora, terror, a gente remete a uma coisa mais medo, mais assombração. Então, são palavras também que causam aí interpretações diversas aí. Agora, uma coisa muito legal aí do que você comentou, né? Que das suas obras também, a questão do infanto juvenil, né? Isso é muito interessante no Dark Fantasy, porque a gente chama Dark Fantasy, né, essa literatura atual, mas na verdade, os contos de fadas, todos eles em sua, né, a priori, eram de terror, eram meio sombrios. Eles eram Dark Fantasy. Depois é que eles ficaram mais fantasy. Depois que o Walt Disney disse, vamos ajeitar isso aqui para vender. Exatamente, assim, eu tenho um professor incrível na USP, né, professor Nicolau Gregorin, se estiver vendo, beijo, professor, que ele fala sobre literatura infanto-juvenil, e ele fala que, aliás, o conceito de infância e juventude é extremamente recente, assim, nasceu com o conceito de burguesia. Antes, as crianças ficavam ali no meio dos adultos, e as histórias que eram contadas para as crianças eram as mesmas que eram contadas para os adultos. Então, você pega a versão original da Pequena Sereia, gente, é um horror, assim, é literalmente sanguinária. Bela Adormecida, fala de estupro, assim, tem coisas muito pesadas nos contos de fadas, assim. Então, eles originalmente eram mais dark fantasy, né? Uhum. Esse lado sombrio do que fantasy. Isso me fez pensar no estilo que o pessoal chama steampunk. Porque o steampunk ele tem uma mistura que pode ser medieval, mas ao mesmo tempo inclui muita tecnologia. Vai me fugir o nome de uma série que eu assisti esses dias que é muito nesse estilo, acho que é a Neva, não sei o que, eu esqueci, até da Netflix. E eu fiquei pensando, tá, a gente tem um monte de nomes para vários estilos. Porque steampunk é um estilo que inclui coisa medieval e tecnologia. Muito Mas tem a ver com máquinas a vapor também, né? muita coisa. Aí eu fiquei. Aí nessa hora que eu penso assim, como é que vocês, que eu não crio porra nenhuma, como é que vocês pensam essas coisas?
Assim, E criar um canal no YouTube, gente, não é? É a coisa mais fácil. Você cria uma conta, comprou um smartphone e cria uma conta automaticamente, já vem um canal praticamente. Pronto. É só gravar. Aí eu fico pensando assim. Agora eu tenho que perguntar qual é a droga que vocês usam? Porque de onde vem essa criatividade toda? Ah, tá. Que bicho. Mano, eu fico mais assim, o nível da criatividade que vocês têm. Porque, vê, eu tenho aqui. O Eduardo, a primeira vez que eu conheci foi através do Luminosoda. Conheci o trabalho do Eduardo. Aí quando você vai no TikTok, o Eduardo tá fazendo aqueles vídeos onde ele conversa com ele mesmo de comédia. E eu acho isso foda. É a criatividade que vocês têm. E agora eu tenho que saber, como porra, eu não posso assistir tanta criatividade? A questão dos vídeos, por exemplo, é uma coisa que até os médicos da instituição que eu fico, eles recomendam que eu faça, né, para eu conseguir tratar a minha condição. Mas... Adoro. Enfim. Se chama de personalidade, é distúrbio psiquiátrico. Exatamente. Enfim, na verdade, não sei se a Fernanda concorda, mas eu acho que hoje em dia, se a gente entende que a nossa personalidade é a soma de tudo que a gente já viveu e tudo que a gente já fez e todos os traumas que a gente passou e tudo isso misturado forma quem a gente é, eu acho que isso também acaba se traduzindo quando a gente escreve. Então, quanto mais a gente consome, quanto mais a gente vê e quanto mais a gente incorpora o que a gente vê e que a gente faz tudo isso que eu acabei de dizer, a gente consegue mais combustível para escrever e criar. Né? E é uma linha muito tênue, né? Porque as pessoas falam assim, então você copia as coisas das outras pessoas e coloca no papel. Não é isso, né? Eu acho que existe muita inspiração, né? E a gente admira muitas coisas fazem sentido, muitas coisas são admiráveis e acho que cabe a nós saber comer e ingerir tudo isso e colocar para fora de um jeito muito diferente. Eu falo sempre que eu comparo o trabalho do autor, sabe aquela... a obra da Tarsila do Amaral, Antropofagia? Uhum. Eu acho muito, muito, muito isso, assim, sabe? Que você vai consumir aquilo que você tem e vai colocar para fora aquilo do seu jeito. Né? E eu acho que, pelo menos ao escrever, eu sou também, assim como a personalidade, né? Eu acho que eu sou uma somatória de tudo que eu já consumi, vivi, e faz sentido para mim, e é como se eu fosse o Deus do meu próprio universo. E eu consigo criar, colocar tudo isso, tirar do liquidificador e fazer uma história original. Então, como você... Faz sentido? Não sei, eu fui muito prolixo. Faz. Normalmente a gente absorve muito do que a gente vê. Por exemplo, eu até comentei na live que eu estava com a Fernanda depois da live. Eu estou criando uma história para mim, um livro. Mas ele não é 100% tudo criação minha, porque vampiro não fui eu que criei. E na minha história vai ter um vampiro, então tipo assim, você usa elementos que outras pessoas criaram para uma história nova. Sim. Isso não é plágio, isso não é cópia. E não tem, tipo assim, qualquer músico que exista pelo mundo, ele pode usar a palavra amor. Ele se apaixonou pronto, eu me apaixonei pela pessoa errada. O outro diz, eu amo a pessoa que não vale nada. Então, tem a mesma ideia, tem a mesma raiz de dizer que foi um amor errado, mas nenhum dos dois está plagiando o outro, copiando. É inspiração. Temas universais, né? Que é muito diferente do plágio. Plágio é você copiar algo de outra pessoa em pelo menos 80% do conteúdo e dizer que é seu com leves alterações. Isso é o plágio. A partir do momento que você pega elementos específicos e cria uma história totalmente nova, não é plágio. Galerinha, vocês que viram aí, aqui deu o sinal que daqui a 10 minutos vai cair. Então, turminha, eu vou trocar de tela rapidinho para remandar a chamada para eles e a gente já volta e continua esse bate-papo. É jogo rápido. Então, pessoal, a gente fez a nova chamada, incluiu todo mundo. Agora a Roberta, que teve um pequeno atraso, acabou de chegar também. Roberta, como eu já pedi a Fernanda e a Eduardo, eu vou pedir também que você se apresente para o pessoal de casa. Quem é Roberta? De onde veio? Para onde vai? Bom, meu nome é Roberta Cirne, eu tenho
a página do Facebook, um site, um Instagram, um TikTok, um YouTube, todo voltado para o terror, para as lendas de Pernambuco, para os crimes de Pernambuco. E eu faço quadrinhos, eu escrevo a respeito das coisas que acontecem, né, das lendas, das histórias, dos causos que acontecem aqui em Pernambuco. E também eu coloco no Instagram, né, as historinhas também. Eu sempre gostei muito de terror, muito adepta do terror. E aí eu resolvi viver para o que eu gosto, né? Então eu trabalho com o que eu mais gosto e feliz todo dia. Agora, quando a Roberta fala isso me gerou uma pergunta. Uma pessoa que gosta muito de terror, tipo, a Fernanda gosta muito de terror, a Roberta gosta muito de terror. Pessoas que gostam muito de terror, as pessoas devem ter medo, vai que, sei lá, tipo assim. Sempre. Ah, tá, só pra cortar. A Roberta também deu entrevista pra série Brasil Nerd, e eu descobri uma coincidência, a Roberta ela joga vampiro, ela é tremer, então mais um vampiro aqui Não, nesse sou toreador. Ah, toreador, né? Melhor ainda, tremer não são vampiros de verdade. Eita, pegou pesado. Mas então, Não, mas voltando. é brincadeira. Tem muita gente que gosta de terror que são, gente, é só coração. Somos Não, todo mundo legais, que né? trabalha com terror, eu acho famosinho, sabe? Tipo Sim, assim, somos fofos. eu também acho. O povo é Eu muita não lenda, serei eu a respeito. discordar, não. Seguro uma resgate. Melhor não, né? Aquela. Então, a gente chegou naquele ponto de. A gente fez uma explanação das diferenças entre Dark Fantasy, entre ficção, e a gente está falando agora da criatividade, do que é o processo criativo e plágio. Eu queria continuar esse ponto. Vamos lá. Por exemplo, no livro do Eduardo mesmo tem lá o Bestiário Perdido, por exemplo, um dos do Bestiário Perdido. Bestiário é uma coisa que vários escritores já colocaram em seu material. Tem o Bestiário como suplemento de RPG e tal. Quando vem, por exemplo, pro da Fernanda, ela escreveu histórias reais, um terror de histórias reais de mulheres que sofreram algum tipo de abuso. Mas não é um material que outras pessoas não escreveram esse tipo de história. A gente tem escrito. No caso da Roberta, por exemplo, ela pega causos que existem e complementa eles e amplia, conta a história mais detalhada, ela faz um estudo maior. Como diferenciar isso de um plágio? Como é que a pessoa que está em casa ela consegue notar que tem elementos que já existem, mas que não é um plágio? Qual a principal característica que a pessoa deve observar para ver que, olha, isso aqui não é um plágio, isso é uma obra realmente autoral? Essa pergunta é bem complexa. Porque eu acho que, por exemplo, como a gente estava falando um pouco antes, existem elementos que são comuns e que eles já existem, né? Que são de, enfim, que as pessoas já conhecem, e a gente pode reutilizar esses conceitos porque eles são conceitos que já existem, né? Se você falar de, por exemplo, é uma linha, não digo uma linha tênue, mas você pode colocar elementos na sua história também para homenagear algum autor, né? E sei lá, fazer um paralelo com alguma outra coisa que já aconteceu, fazer uma menção, alguma coisa assim. Mas eu acho que o plágio, ele tem. É muito claro que a pessoa. Por que a pessoa plagia? Por que a pessoa copia? Eu não acho que a pessoa copia apenas porque ela reconhece a qualidade daquilo. Eu acho que a pessoa copia porque ela almeja atingir o mesmo objetivo ou chegar ao mesmo nível de sucesso que a pessoa que ela plagiou chegou. Eu acho que é mais um lugar de talvez cobiça, inveja, alguma coisa assim, do que uma simples cópia de ideias, porque eu admiro muito o que ela fez, então quero isso no meu livro. Eu acho que não sei, não sei se foi claro. Eu acho que a pessoa que plagia é uma pessoa que pretende atingir os objetivos de maneira mais rápida, tipo um corta-caminho, por isso que ela copia fórmulas de sucesso.
Bom, eu assim, eu acredito que, a não ser que não seja o velho Ctrl+C, Ctrl+V, que você copia e cola exatamente o texto da pessoa, eu acredito que cada escritor tem como se fosse uma impressão digital, tem um DNA da sua escrita, né? Sim. Então, mesmo ele copiando, se ele quiser copiar, ele não vai copiar 100%, a não ser que ele faça justamente o Ctrl+C, Ctrl+V do trabalho do outro autor, né? Ele vai imprimir sempre um traço que tem uma característica de originalidade que só ele consegue fazer, porque justamente é como impressão digital, ninguém escreve igual a ninguém. Cada um conta a história do seu jeito, né? Então, são pontos de vista diferentes, são pessoas diferentes, são vivências diferentes. Então, eu acredito que realmente não é um plágio, mas é uma recontação do caso em si, né? No meu caso, eu recolho a história, eu recolho de jornais, e uma pessoa me conta a história e eu reconto nas minhas palavras. Então, eu realmente adapto o que me contam, né? Que às vezes é mais prolixo, às vezes é menos assustador. Então, eu reconto aquilo ali com as minhas palavras, usando o recurso literário que eu tenho. Então, eu acho que não é exatamente um plágio, é uma recontação, né? Uma recriação daquela história. E eu acho assim, né, já inserindo também aqui algumas considerações. Eu acho que todo artista, antes dele ser artista, ele consome aquela arte. Então, antes de ser escritor, ele é um leitor, né? E tudo mais. Mas eu, como escritora, eu vejo a forma como você conta a história é só característica como escritor. Então, por exemplo, o Amadas, né? Que são histórias reais. Me contaram essas histórias, mas eu transmitir essas histórias com uma linguagem específica é a arte que o escritor está fazendo ali. Então, às vezes, não é nem, né, por exemplo, quando falam, mas se é uma história real, não foi você que criou. Sim, Gay Talese escrevia histórias reais, Truman Capote também. Às vezes não é só a história, mas como ela é contada. Daí, se você está recontando ou fazendo uma versão e você copia exatamente como a frase é feita com as mesmas palavras, poxa, as palavras são infinitas, as fórmulas que você pode fazer são infinitas. Se você colocar exatamente como alguém, é plágio. Eu queria fazer uma pergunta a vocês. Eu acho que tem uma diferença. Desculpa, James, te cortar. Não. Eu acho que existe uma diferença também entre plágio e fórmula. Porque se você pensar, por exemplo, os filmes de super-herói da Marvel, eles têm a mesma fórmula. Né? Se a gente falar de Jornada do Herói, é a mesma fórmula. Entendeu? É a mesma fórmula. Se você falar de, sei lá, todo mundo que escreve um livro de uma história de uma história única, vamos dizer assim, não que esses elementos podem também ter em contos de histórias menores, história em quadrinhos. Só acho que isso não existe, talvez até poesia isso pode ter, né? Que tem que ter o começo, o desenvolvimento, tem que ter um plot twist, tem que ter a conclusão. Então, isso é fórmula. Então, fórmula a gente segue porque é uma coisa que existe e que hoje em dia eu acho que talvez impossível você criar uma fórmula 100% nova que ninguém nunca tenha visto, né? Porque essas fórmulas, elas nos ajudam a contar histórias. Então você precisa ter uma espinha dorsal, né? E como a Fernanda falou, antes de ser escritor, nós somos leitores. Antes de ser escritores, nós somos leitores, né? Então a gente consome muitas coisas e a gente bate tudo no liquidificador e coloca isso para fora, que é um pouco do que a Roberta falou também. A gente conta a nossa história da nossa maneira, né? Sim. Por isso eu acho que o plágio, ele é muito agir de má fé, é muito cópia, é muito baixo, sabe? É crime, é crime. É crime, exatamente, é crime. E assim, só um adendo com o que a Roberta comentou, poxa, ela tá falando de histórias que são. Desculpa, os gatos aqui puxando a porta. Ela falando de histórias que são milenares, seculares aí. A gente pega a questão das lendas e da oralidade. Quando que surgiu essas histórias?
quem que tá copiando de quem? São histórias que surgiram no Exato. imaginário, assim. É difícil dizer. Então não pode, a gente não pode falar que é plágio, não. É uma. Essas A histórias sempre própria estiveram aí. Bíblia. Sim. As histórias sempre estiveram aí, né? Mas a maneira de contar é de cada um. Sim. Uma outra coisa. Vamos falar agora de dinheiro. Eu gosto de dinheiro. Gostamos. Vamos lá. Vocês estão produzindo material cultural no Brasil. Aí eu tenho que perguntar. Eu tô com 3 pessoas aqui. Vocês ganharam na Mega Sena no bolão? Vocês realmente são tão desocupados? Porque, primeiro, não se vive de cultura nesse país. Eu não conheço uma pessoa que vive de cultura no Brasil. E aí eu tenho que perguntar a vocês, por que vocês decidiram dedicar tempo? Porque produzir cultura, produzir material literário demanda de tempo, de estudo, num país que cada vez mais ele tem se afundado culturalmente. O que se passa na cabeça de vocês para querer trabalhar com cultura nesse país? Masoquismo. Eu acho. Sabe explicar? Eu chamo de cachaça, sabe? E a arte, o quadrinho, a literatura, para mim, é uma cachaça. É um vício que eu não consigo erradicar da minha vida. Eu gostaria de poder, para poder ganhar dinheiro normal, como as outras pessoas, mas eu não consigo tirar da minha vida. Eu já tentei, não consegui. Eu terminei voltando para fazer quadrinho, voltando para fazer literatura. E eu sou aquele tipo de pessoa que fui abençoada, sabe, com todas as coisas que não dão dinheiro. Tipo, eu gosto de canto, eu gosto de teatro, eu gosto de literatura, eu gosto de desenhar. Então, tudo que não dá dinheiro, Deus me agraciou. Eu entrei na fila das artes. Peguei várias vezes na fila das artes, mas não entrei nenhuma vez na fila do dinheiro, né? Então, eu sou uma lisa. Esse Pix aí, James. Eu sou uma lisa convicta de que eu não vou fazer muita coisa além da arte, né? Eu sei. Mas a gente segue porque a gente tem que fazer. É uma cachaça, a gente não consegue se livrar. E a gente gosta de produzir, não apenas para hoje, mas para o futuro também. Eu acho que eu estou tentando fazer uma espécie de acordo com a morte, né, de que a gente produz para poder o futuro nos conhecer, né, alguém no futuro ler a respeito da gente, talvez alguém querer se interessar pelo que a gente se interessou, ou talvez a gente inspirar outras pessoas, e é por isso que a gente trabalha. Felizmente. Tem uma frase muito bonita que eu gosto muito, que fala que a arte só existe porque a vida não é o suficiente. Então, eu acho que o que a gente faz, a nossa primeira motivação, eu tenho certeza, e essa motivação, na verdade, ouso dizer que é a mesma motivação de quem está assistindo essa live nesse momento, e é a mesma é a mesma sensação que a pessoa que gosta de compor, a pessoa que gosta de desenhar, a pessoa que gosta de ilustrar, como a própria Roberta falou, a pessoa que vive de arte num sentido um pouco mais amplo, assim, né? O que nos motiva... Claro que todo mundo gosta de ganhar dinheiro, né? Todo mundo gosta, todo mundo precisa de dinheiro, mas eu acho que se perguntar para qualquer um de nós, assim, ó, a gente nem combinou essa resposta antes, mas eu acho que se perguntar por que a gente escreve, ou por que a pessoa que está assistindo essa live aqui faz arte de qualquer maneira, em qualquer tipo de expressão, a motivação não é o dinheiro, a motivação não é a consequência, a motivação não é o que a gente vai ganhar com isso. Eu acho que a motivação é justamente colocar para fora aquilo que a gente tem dentro da gente. E pensando, sei lá, que a gente é só um canal de colocar para fora toda essa inspiração que passa na nossa cabeça, eu acho que a maior motivação é justamente isso, de concretizar, transformar ideias em realidade. Ter esse, não digo poder, porque eu acho que não é um poder, mas ter essa habilidade de concretizar coisas que são, sei lá, que não são concretas.
né? E o reconhecimento que todo mundo busca, né, se falando de arte, eu acho que vai além do vou comprar o seu livro por dinheiro. Eu acho que eu me sinto, pelo menos, muito mais realizado como artista quando alguém chega para mim e fala assim, nossa, seu livro é foda, do que quando alguém vem, chega para mim e fala, ó, comprei seu livro. Né? Eu acho que é diferente. Eu acho que a nossa satisfação vem muito do que a gente consegue passar, do tipo de impressão e tipo de sensação que a gente consegue causar em alguém. Com certeza. E assim, a questão do, né, você falou, no Brasil, né, essa é uma questão. Pessoas que estão nos vendo, consumam arte brasileira, literatura nacional, que tem muita gente boa. E a gente acaba vendo muito, né, o exterior, sendo que tem artistas incríveis aqui. E colegas e artistas, escritores e cartunistas e atores e músicos que estão ali fazendo arte por amor e estão contando moeda, sabe? A pessoa que produz arte no Brasil, além de produzir arte, lógico, ela tem que correr atrás de pagar os boletos, assim. Mas uma coisa que o Alberto falou e que o Edu falou também, e que eu resumo isso, eu acho que a gente é artista, porque o preço que a gente pagaria não sendo é muito maior, que seria ser infeliz. Lindo. A gente é o que a gente é, assim. Mas agora isso me leva à pergunta. Já que vocês são artistas, porque isso faz vocês felizes, aí eu vou para isso. Vamos falar de conquista. Eu vou primeiro explicar melhor. Eu, James, decidi criar a série Brasil Nerd. Beleza, é vídeo e tal. O que essa série me deu de conquista? Ela me deu o privilégio de conhecer artistas de todo o Brasil. Eu entrevistei gente de praticamente todos os estados brasileiros. De cidades que eu não sabia nem que existia. Pessoas que, se não fosse essa série, eu não conhecia. Então, isso foi a minha conquista. E foi até onde a arte me levou até agora. Aí eu pergunto individualmente, né? Claro, cada um chegou em algum lugar. Até esse momento, claro, que amanhã pode ser que tudo mude. Mas até esse momento, aonde a arte levou vocês? Onde ser artista levou vocês? Caraca, todo mundo ficou calado. O Dezão. Posso falar? Pode. Pode. Eu me neguei muito tempo a ser artista, né? Porque é muito bonitinho quando a gente é criança, a gente produz arte, a gente escreve. Os nossos pais incentivam a gente, olha que bonitinho, ela escreve tão bonitinho poesia, olha que bonitinho, ela desenha tão lindo, olha o desenho da minha filha. Mas à medida que a gente vai crescendo, vai se tornando mais importante para quem está ao nosso redor, saber como é que a gente vai viver, né? O que a gente vai viver. Então, meu pai, quando eu cheguei na minha adolescência, ele já perguntou, você vai fazer direito? Né? E eu tive que fazer direito, eu fiz direito, eu entrei na faculdade de direito na UFPE, e eu odiava o curso, não o curso em si, eu não odiava o curso, mas eu odiava as pessoas que estavam ao meu redor, porque era um negócio muito estranho, tipo, eu ia com a camiseta pintada à mão, eu ia toda riponga para a faculdade, e lá estava o pessoal de taillé, de salto alto, falando, sei lá, coisas que eu não entendia muito bem, e os sonhos deles não coordenavam com os meus sonhos. E eu resolvi sair do curso de letra, de direito na época, porque eu fiz direito, mas eu frequentava um curso de extensão, né? No curso da UFPE de artes. E não era vinculado, era vinculado à faculdade, mas não era um curso superior, era um curso de extensão. Então, eu me apaixonei por esse curso, disse, eu não vou fazer mais direito, vou fazer arte. Eu larguei o curso de direito e fiz vestibular para artes, né? Meu pai quase que me mata. Eu imaginei isso agora. agora. Todo mundo que eu tinha largado direito para fazer artes. E justamente, eu neguei tanto tempo que eu queria artes. E quando eu me decidi, eu já estava vendo que estava ficando tarde demais. Eu estava dizendo, não é tarde demais, porque só é tarde demais quando a gente morre, né? Mas já estava muito tarde, eu já tinha uma certa idade,
estava conseguindo ser feliz de outra forma, eu disse, quer saber, eu vou fazer arte porque eu tenho que ser feliz de alguma forma, porque a minha vida vai passar, eu vou passar num concurso, vou passar no outro concurso, vou fazer coisas que eu não gosto, vou morrer e não vou ter me realizado. Então, eu comecei a produzir e no final, justamente quando eu comecei a produzir, parece que as coisas todas engrenaram de um jeito e tudo deu certo. E deu certo de uma forma que nada tinha dado certo antes na minha vida, não sei se dá para entender. É como se eu tivesse voltado para as engrenagens que eram da minha origem. Então, o que eu sonhava ser quando era criança, o que eu almejava ser quando era criança, eu retomei na vida adulta e eu tive bons resultados com isso. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que seguir o caminho que a gente tem que seguir mesmo. A gente nasceu para isso, a gente não pode renegar as coisas pelas quais a gente tem ânsia, né? Eu tinha ânsia pela arte, tinha ânsia pela literatura, eu tinha ânsia por todas essas coisas. Eu tive que retomar isso para minha vida e eu tive sucesso nisso, graças a Deus. Se eu tivesse fracassado, eu não sei o que eu faria, não. Eu acho muito doido o que a Roberta me falou, porque é exatamente isso que eu passei. E eu acho que tem a ver com o propósito e o que você faz da sua vida e por que você está aqui nesse momento, né? Mas sem querer entrar numa discussão meu Deus, gaguejei até. Sem querer entrar numa discussão muito existencialista, eu acho que uma das... O James perguntou sobre conquista e tudo mais, eu acho que uma das coisas que me motivam bastante, me deixam muito satisfeito, é eu poder... Por exemplo, como eu escrevo infanto-juvenil, eu gosto muito de produzir conteúdo para criança, para adolescente. Porque eu acho que... E sempre que eu visito uma escola, ou sempre que eu faço uma feira, ou sempre que alguma criança ou adolescente compra o meu livro por livre e espontânea vontade, porque ele gostou, eu já me sinto muito, 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 muito satisfeito. Porque eu acho que uma criança que consome cultura é uma criança que vai valorizar a cultura. E eu acho que hoje em dia a gente tem muito julgamento errôneo de valor, assim, né? Uma pessoa paga mais de R$1.000 para assistir o show do Justin Bieber e ficar de fralda na frente de uma grade e não paga R$15 num livro, né? Eu acho que tem muito a ver com o tipo de... como que a cultura é vista culturalmente pela nossa sociedade, assim, né? E por isso que é tão difícil. Então, assim, a partir do momento que a gente consegue tocar alguém artisticamente ou por meio da cultura, eu acho que eu me sinto pleno. Eu me sinto, tipo, eu fiz o que eu nasci pra fazer. Não chore não. Entendeu? Bonito. E respondendo onde que a arte me levou. Bom, eu sou uma escritora que, né, o meu estudo é de terror, mas eu gosto muito de vários gêneros, né? E o Amadas, pontualmente, eu ganho o dia quando eu recebo uma mensagem de uma mulher falando: nossa, me identifiquei com essas histórias, isso me deu força para superar uma situação. Eu fico realmente tocada, assim, fico muito feliz. E com relação às histórias de terror, alguém que chega e fala: nossa, consegui fugir da monotonia do meu dia a dia por um segundo com o seu conto. Então, eu acho que causar essas transformações ou esses pequenos momentos na vida de uma pessoa já é o que vale a pena. E a arte, ela traz a empatia, né? Você, por um momento, você está no olhar do outro, né? Então, a gente precisa de um mundo mais empático, isso é fato. Agora, vamos falar das falhas que existem. Hoje em dia, lançar um livro no Brasil é difícil, produzir um quadrinho no Brasil é difícil, o custo é alto, a publicidade é ruim. Eu digo isso porque eu vejo muitos canais, eu até já comentei com vocês, e o que me entristece muito. Eu vou no canal A, no canal B, tem lá, o cara comprou um quadrinho da Marvel,
ou da DC, ou do que seja, ele faz um vídeo inteiro de um unboxing mostrando aquele quadrinho que ele comprou da Marvel, não sei o que. Esse mesmo cara, quando vai entrevistar um artista brasileiro, ele ou cobra do artista ou pede, não, me mande livros aí, não sei o que. Quando recebe, o máximo que ele faz, quando faz, é um stories. Ele não faz um unboxing, ele não faz aquela demonstração massa. Aí, tipo assim, eu queria perguntar a vocês, por que existe no Brasil, de forma geral, essa desvalorização do artista brasileiro? Olha, uma pergunta. É polêmico isso também. Vamos lá. Primeiro, eu acho que existe sim. Isso que você falou é uma coisa bastante comum de acontecer. Principalmente assim, quando eu comecei a escrever, eu fiz muita parceria com o Instagram literário, com perfis de pessoas que consomem livros e que fazem resenhas e postam e tudo mais. Foi muito legal, foi uma experiência bacana, só que depois de um tempo eu descobri, é claro que eu não estou generalizando, né? Mas eu descobri que existem pessoas que apenas têm veículos de comunicação, apenas têm veículos, isso. Veículos de comunicação desse jeito, que tratam de cultura e de livros e de games e de coisas para o próprio benefício. Então, eu conheço amigos que abriram um canal de games e de coisas no YouTube para ganhar jogo de graça. Eu, com muitos desses Instagrams literários que eu cheguei a mandar o meu livro, porque é engraçado que muitas pessoas saem de sacolas e mais sacolas de uma Bienal, fazendo unboxings de recebidos pagos, de que, nossa, olha só quanto dinheiro eu gastei com livros, e aí quando você fala que a sua parceria é uma parceria paga, que a pessoa vai ter que pagar o frete para você mandar o seu livro para ela, a pessoa não aceita, né? Eu acho que é muito isso de que a gente precisa... As pessoas, elas entendem que elas precisam ser recompensadas. E hoje em dia, a gente consome a cultura esperando o resultado que aquilo vai gerar para mim. Então, por exemplo, uma série nova do Disney Plus, de Star Wars, por exemplo, que as pessoas estão falando muito mal. A gente começa a se questionar, puxa, será que esse tipo de cultura vale meu tempo? Será que isso vai ser bom o suficiente? Ou será que é melhor eu apostar em alguma coisa que eu sei que eu vou gostar, que eu sei que eu já gosto, do que arriscar por uma coisa que as pessoas não gostam e que as pessoas têm uma opinião diferente de mim? Então, eu acho que existe muito essa produtividade do tempo livre, né? Que a gente precisa gostar e ter um resultado garantido de que aquilo vai ser muito bom. E se você pensar que os artistas brasileiros não são conhecidos por N motivos, muitas pessoas acham que consumir alguma coisa de um artista de um artista nacional, é meio que apostar na zebra, sabe? Tipo, eu nunca ouvi falar dessa pessoa, por que eu tenho que ler alguma coisa dela? Entendeu? Não tem ninguém falando bem na internet, não tem ninguém... O que essa pessoa é? Não ganhou nenhum prêmio, essa pessoa não tem... Quantos seguidores essa pessoa tem na internet? No Instagram. Aí, essa pessoa não tem nem 10 mil seguidores? Ixi, então eu acho que tem esse status do que se é consumido. Eu acho que é muito isso, né? Não é cultura por cultura. É o que essa cultura me agrega. Eu acho que eu fosse o Eduardo foi um dos que recebeu o material do Punho de Aço, não foi? Punho de Aço, sim. Pronto. Eu comentei até com você, né, Fernando, que eu mandei para vários artistas o quadrinho. Pronto, muito material que eu comprei de brasileiros, que eu adquiri, eu comprei simplesmente pelo visual. Pronto. Eu não conheci o trabalho da Roberta. Eu encontrei a Roberta no Sana em Fortaleza, ela e o Pedro, não é isso? Pedro Ponzo, meu marido. Pedro, isso. Conheci os dois lá em Fortaleza. Aí eu tava os dois um do lado do outro, eu comprei o livro do Pedro, o quadrinho, e fui na banca da Roberta lá do lado. E comecei a olhar. Aí eu vi aquela revista, o quadrinho que eu mostrei a vocês, o Gibi, Gibi para Meninas. Gibi de menininha. Gibi de menininha. E, cara, eu comprei pela capa.
Eu não conhecia história. Quando eu virei a parte de trás, que eu fui ver as participações, aí eu vi que tinha até pessoas que eu já tinha entrevistado. Mas eu comprei pelo visual. Então, tipo assim, eu não conhecia o trabalho dela, não sabia o que tinha ali dentro, mas eu normalmente faço isso. Infelizmente no evento eu não tenho como comprar tudo de todo mundo. Então eu saio comprando pelo que me atrai visualmente. E depois eu vejo. Aí foi mais assim. Então, se pelo menos o cara olhasse a capa do livro ou a capa do quadrinho e comprasse para pelo menos apostar, já era alguma coisa. Mas não dá uma chance ao Nacional. Mas isso, o buraco é mais embaixo também, James. Ah, eu não sei se as meninas... Eu tô falando demais, meninas. Se vocês quiserem falar, pelo amor de Deus, me cortem. Mas isso vai um pouco até da postura que as livrarias têm ao escolher os livros que eles vão comprar para colocar a venda no Eduardo, não é estabelecimento nem deles. comprar. Eu vou contar um caso que eu presenciei, o James. E digo, não tenho problema de dizer não, os caras quiserem processar, ele se lasca pra lá. Eu fui numa banca de revista aqui no centro de Maceió, de um cara que diz que apoia a cultura alagoana, e o quadrinista Ramiro, do Punho de Aço, deixou o quadrinho dele lá em consignação. O cara não teve nem que comprar, o Ramiro deixou as cópias lá para se vender se o cara tirar o lucro dele. O cara não gastou um centavo. E os quadrinhos do Ramiro estavam escondidos no canto, que se você não perguntasse, não achava. E já teve aqui entrevistados que disse, bicho, eu deixei em livraria, em consignação, e a livraria perdeu meu material. Nossa. Tem uma livraria aqui no Recife que ela cobra de taxa para você deixar em consignação 50% do valor. Aí eu fiquei assim, tipo assim, Sendo que a pessoa já vai ter só o direito vendo. autoral, né? Ela tirando a impressão, vai sobrar o quê pro autor, né? Meu livro, a impressão do meu livro foi R$22,50 por cópia, porque eu fiz poucas cópias. Eu não tinha dinheiro, eu financiei pelo Catarse, eu completei o restante. Eu fiz 200 cópias de edição de autor, né? Então, eu vendo ele por R$45, R$50. Se eu for colocar 50%, eu vou estar vendendo pelo preço que eu comprei. Então, não vai valer a pena de jeito nenhum para mim, porque... a gente vai falar sobre direitos autorais? Que é outra coisa patética também? Caraca. Vou falar. Sim. Nem falar sobre quantas editoras pagam por quadrinhos que a gente publica, né? Porque gente, eu ganho direito autoral. Pífio. Não dá nem para fazer uma compra no supermercado, entendeu? Uma pizza. Direito autoral é ridículo também. Mas tem uma historinha, deixa eu contar uma historinha, que não é de hoje, não. Tipo, Carneiro Vilela, né, que é o escritor da Emparedada da Rua Nova, que eu adaptei a obra dele, O Esqueleto, para quadrinhos e tudo, que é uma obra meio obscura. Mas ele é um autor meio obscuro, ele era também pintor, né, ele foi para o Rio de Janeiro, saiu daqui de Pernambuco, foi para o Rio de Janeiro, foi tentar ser pintor, fez uma exposição de arte com as pinturas dele, né. Aí assinou lá, Carneiro Vilela, e ninguém comprou os quadros dele. Ninguém comprou os quadros dele. Foi o que ele fez. Ele divulgou que ia ter uma outra exposição de um autor americano, né? Um autor americano, e que o autor ia deixar os quadros na galeria, ele apagou o nome dele e botou os mesmos quadros. Na outra semana vendeu tudo. Vendeu todos os quadros. Aí ele disse assim, eles não me querem, eles querem um americano, eles querem um importado. Então, é aquele negócio, né? A gente trabalha para algumas editoras, eu tenho um contato com algumas editoras, mas eu prefiro trabalhar para mim mesma, porque eu ganho mais. E já não ganho muita coisa. Eu ganho mais trabalhando para mim mesma e fazendo meu catarse, e angariando, e divulgando, e fazendo a obra do jeito que eu quero, do que eu entregar na mão de um editor. E não vai fazer do jeito que eu quero, vai fazer a publicação do jeito dele, vai me pagar pifiamente, vai ficar com a obra empacada lá na mão dele. Não dá. A gente tem que realmente tomar as rédeas da produção literária nas nossas mãos, tá? Eu não acredito mais em a editora salvadora, não. Não tem editora que salve a gente. Não existe essa editora que vai dar a mão para você, para levantar você, não. Ele só vai dar a mão para você se você trouxer alguma vantagem para ele. E qual é a vantagem que a gente pode dar? A gente não é
famosinho do TikTok, a gente não é famoso da internet, a gente não é blogueiro, então a gente não tem muita coisa para oferecer, né? Eu li, faz um tempo já, eu li numa reportagem que o cara entregou um livro dele autoral para um editor. O editor olhou e fez assim: nossa, teu livro é ótimo, eu adorei, li, adorei, morri de rir. Então você vai publicar? Não, não vou publicar. Por quê? Porque tem que publicar o livro da Sabrina Sato. Aí ele disse: por que o livro da Sabrina Sato? Ele disse: não, a Sabrina Sato não vai escrever, vai ser um ghostwriter que vai escrever o livro para ela, porque para mim é mais vantagem eu apostar no livro da Sabrina Sato, escrito por um ghostwriter, do que eu apostar numa pessoa que não é nem conhecida pela internet. Ninguém sabe quem é você. É isso. É isso. É foda, né? É isso. Não, e tem também muita síndrome do vira-lata, assim, né? A gente acaba olhando, principalmente em gêneros, né? Gêneros como terror, ainda as pessoas olham muito mais para os autores internacionais e perdem a oportunidade. A verdade é essa, perdem a oportunidade de conhecer autores incríveis. Assim, tem muita gente boa, tem muita coisa legal. Inclusive, são mais acessíveis. Também, né? Edu? Ficção científica também. Ficção científica também. Acho que ficção científica é mais do que terror, viu? Ficção científica o pessoal é muito limitado. Tem uma visão muito... visão assim... E, gente, é tão legal você ver... sabe, por exemplo, né, falando de vampiros que o James gosta. É bacana, pô, entrevista com o vampiro, fantástico, tudo. Agora, quando você vê ali uma batalha no meio do Hospital das Clínicas, né, que tem no set, você fica, gente, eu conheço esse lugar, sabe? O André Bianco, quando no Sementes do Gelo, quando ele fala que o Bonner deu boa noite, e a protagonista escutou o Bonner lá falando, você fala, gente, eu sei o que é isso. Então é um outro tipo de experiência, você tá vendo sua cultura ali. E eu acho assim, não é... Bianco, patrocina eu, por favor. Eu acho assim, ó, não é dizer que... Deixar bem claro também, né? A gente não tá dizendo também que tudo que é internacional é de baixa qualidade, não é isso. Não. Né? Não. Mas eu acho que a gente precisa ter... o nosso material tem tanta qualidade quanto o importado. Sim. Né? E nossas lendas... destaque na mídia. Folclore. Eu acho aquela série que teve... Cidade Invisível. Cidade Invisível, exatamente. Ela agradou o público, mas ela desagradou os folcloristas. Por que ela desagradou o folclorista? Porque o folclorista vai para o folclore raiz. E o povo não é preparado para ver o folclore raiz. Aquilo ali é um folclore gourmetizado. É um folclore já digerido, já vomitado, no formato mais americanizado, né? E eu gostei da série, porque é uma pipoca divertida. Eu acho que o que dá errado muitas vezes no folclore brasileiro é que quando se fala da Cuca, eu acho que é um dragão amarelado esquisito. Não é. Do que foi mostrado no sítio Pica-Pau Amarelo, por exemplo. Não é. A Cuca é uma velha. É uma velha que ficou com a aparência de um jacaré. Mas aí, veja só. Eu também tenho uma coisa, sendo bem sincero. Eu gosto muito do folclore brasileiro, mas, bicho, vamos lá. Aí você vai ver o folclore que vem do estrangeiro. Não sei o que. Um dragão gigante. Não sei o que. E aí, no Brasil, não se foi explorado ao longo dos anos o nosso folclore. Não foi, eu digo isso pelo seguinte, ó. Cinematograficamente. Não só cinematograficamente, porque antes do cinema já existia essa história. Tipo assim, o problema é que as escolas brasileiras não falam da cultura brasileira. Eu digo isso, olha, mas bicho, tu vai falar, reclamar do ensino brasileiro. O ensino brasileiro hoje, não hoje de hoje, há alguns anos, ele é um ensino nojento. Por quê? Se você for aqui na minha cidade, Colônia Leopoldina, e for na escola pública aqui municipal e perguntar ao menino quem escreveu o hino do município, o menino não sabe. E foi um cara que morreu não tem 10 anos que escreveu o hino do município. Então, tem essa falha de não se explorar o conteúdo nacional, as histórias, o folclore, a nossa história indígena. Se você olhar, tem gente que só sabe que tem os Tupi-Guarani como tribo indígena. Acabou.
não conhece outra, não tem noção de outra. Então, falta também na sala de aula ser contado. Então o menino vai pra TV, Netflix, que ele vê lá Game of Thrones, os dragões, os anéis do poder. Aí quando ele vai ver sobre cultura brasileira, ele tem lá o Saci, que é engraçado, um cachorro que foi muito infantilizado nosso folclore. Foi. Não, e é por isso que esse o buraco é bem mais embaixo, né? Porque a gente está falando de uma valorização estrutural da cultura brasileira, né? E tratando de brasileiro. Então, e se você pensar em Estados Unidos, por exemplo, não acontece o contrário. É um pouco do que a Fernanda falou do síndrome do vira-lata. O americano é o contrário. Eles não consomem nada fora do que eles realmente são. Eles são muito patriotas, né? E eu acho que o que a gente tem aqui, essa falta de validação, também vem das escolas e também vem da própria produção cinematográfica, e isso vai de novela, de seriado. História em quadrinhos, gente. E não é de Amo hoje, Turma né? da Mônica. Não é de hoje. Respeito Maurício de Souza. Maurício de Souza é um grande gênio, mas só tem Turma da Mônica. Só tem Turma da Mônica. E para ele é importante que continue assim. Agora, por que o Maurício de Souza não pega e não apadrinha algum quadrinista e publica esse quadrinista sob o selo Maurício de Souza Produções? Não, ele só faz histórias com outros quadrinistas. Mônica Jovem, Mônica Mangá, Mônica não sei o que, Mônica não sei o que lá. Só tem Mônica, só tem Turma da Mônica. Só tem Turma da Mônica. Desenho animado. Agora, atualmente, outros quadrinistas, mas... o Irmão do Jorel, por exemplo, que foi excelente, sabe? A gente só tem uma leva de desenhos animados muito bons, mas não sai. Existe um monopólio e existe um interesse muito grande das empresas também, porque tudo gira em torno de lucro, de dar dinheiro, então é melhor veicular e vender coisas que dão retorno, né? Agora, eu vou levantar um pouco a bandeira, né, dos professores brasileiros, assim. Conheço muita gente que tenta trabalhar assim a nosso folclore dentro de sala de aula. Mas você sabe que bate um pouco com a questão da situação do artista. Gente, não dá para eles fazerem tudo ganhando a miséria que eles ganham. Não dá. Também tem essa. Sabe, a educação tá sucateada nesse país. Sucateada, sim. Então, assim, acho que o cachorro morto também. Eu não culpo os professores, porque assim, eu tenho minha tia professora. Quando eu falo a educação, eu falo de quem manda na educação. Sim. O professor ele recebe a grade curricular, isso aqui é a pauta do ano. Ele não tem autonomia de dizer, mas bicho, eu não quero ensinar isso. Eu não quero falar hoje de Segunda Guerra Mundial, eu quero falar de Guerra dos Cabanos. Não vai. Você tem que focar em Revolução Francesa. É bacana, é legal, foi importante. Foda-se a Revolução Francesa. A gente teve um monte de coisas no Brasil que não é tão mastigada, porque nesse ponto eu sei que os professores não têm culpa. Quando eu culpo a educação, eu culpo a questão de quem manda. É secretário de Cultura, é ministro de Educação, é ministro da Cultura. Que são esses caras que têm o poder de fazer a mudança. E, infelizmente, eles não fazem. Porque eles em si também não valorizam a cultura brasileira. E se você pegar... Eu vi uma entrevista do Sérgio Moro, por exemplo, no Bial. E ele disse que gostava muito de ler. Quando o Bial perguntou qual foi o último livro que ele leu, ele gaguejou e passou uns 3 minutos tentando lembrar o nome do livro. Por quê? Porque muita gente mente dizendo que apoia a cultura. Porque é muito massa levantar a bandeira. Eu defendo a cultura, eu defendo... Mas é da boca para fora, muitas vezes. Tem gente que diz que defende a cultura... Você não tem bolsa nem para os cientistas, muito menos para os pesquisadores de letras. Então, assim... E é interessante. Quanto menos o povo estudar, mais fácil é controlar, né? Pessoal, eu adoro conversar com vocês, mas do mesmo jeito que eu obriguei todo mundo que teve painel a terminar com 1 hora, o da gente já estourou o tempo, eu vou apanhar da minha equipe e dizer, porque ele é o dono do canal, ele pode estourar o tempo, a gente não pode. Mas eu tenho certeza que a galera de casa gostou desse bate-papo. Eu lamento ter que interrompê-lo, pra mim me deixa triste, porque ainda tinha muita coisa que a gente tinha pra falar. Mas
Ano que vem tem mais, a gente vai ter muitos bate-papos aqui no canal VentNoob. A gente tem muita coisa nova. Para encerrar, eu vou pedir para vocês dizerem as redes sociais de vocês. Quem quiser conhecer vocês, quem quiser, vai para onde? Eu acho bom que vocês são tudo educados, como esperando pelo outro. Vamos em ordem alfabética, Edu? Vai, Fernanda começa. Vai, Fernanda, sua Ai, vez. meu Deus. Bom, minhas redes sociais, eu estou no Facebook, eu estou no Instagram, Fernanda Bright, não sei se vai aparecer espelhadinho, mas Bright mesmo, Brite. Estou lá nos contos mensais, contos abissais. Vocês me encontram e me falem que vocês estão lendo, vamos trocar figurinha também. E, nossa, muito obrigada. Nossa, de novo, né, James? Foi um espaço incrível aqui. E estou mais feliz ainda em conhecer esses dois feras aí, Edu e Roberta. É um prazer imenso em estar junto com vocês aqui. Bom, a minha é Sombras do Recife. Você joga um @ Sombras do Recife, aparece em todas as redes sociais. E tudo leva o mesmo nome, né? Então, lá no Facebook, no Instagram, pode me procurar por inbox, pelo direct, que eu respondo. Eu sou super aberta, eu gosto de conversar com as pessoas. Se quiserem me contar suas histórias assombradas, eu também aceito. Então é isso. O meu Instagram é o @ Sombras do Recife. Me sigam por lá e vamos trocar umas figurinhas também. Vamos pegar alguns papos legais. É isso. Um beijo. Tchau. Também queria, assim como todo mundo, queria agradecer também a oportunidade, James, e foi um prazer também conversar com a Fernanda, com a Roberta. Nas redes sociais eu tô como Edu Escames, né? Edu de Eduardo, Escames de meu sobrenome. No TikTok, Instagram, Facebook também, vocês me acham por lá. Eu também estou fazendo visitas a algumas escolas, então, tanto visitas virtuais como presenciais, então também faço esse trabalho aí com oficinas e rodas de conversa com crianças, adolescentes também. E estou sempre aberto também, eu gosto muito de conversar com leitores também, não leitores também, e assuntos no geral, enfim, estamos sempre abertos, gosto muito de conversar com o público também e fazer novos amigos, né? Porque afinal de contas é para isso que a gente está vivo, para contar histórias e compartilhá-las com as pessoas. Então, quero agradecer a vocês por terem topado estar junto com a gente nessa live aqui do Nubicon. Galera, trocando de tela agora, a gente volta aqui para o nosso evento.